O tema de hoje do Alta Conexão é tudo no universo é energia. Nós somos energia e nós estamos constantemente liberando, despertando e projetando forças dentro de nós, e estas forças, elas reverberam para fora de nós e elas vão criar conexões. Tudo aquilo que você desperta a partir do seu interior, seja por um pensamento, por uma emoção, um comportamento e uma atitude, né? Normalmente o comportamento tem a ver com a forma como você se sente na vida e a sua atitude é uma atitude mental. E automaticamente aquilo que você desperta a partir do seu interior já está pré-definindo aquilo que você vai viver. Quando nós pensamos desta maneira, vamos encarar aqui o livre-arbítrio, a livre escolha, como parte desse processo daquilo que você permite despertar. Então, ou seja, se você, a partir de uma experiência, você permite ficar com raiva, então você vai despertar essa raiva, ou seja, porque você não aceitou as coisas exatamente como elas se mostraram para você, e você vai ficar indignado, e aí automaticamente isso já vai criar um conflito de você na relação com alguma situação da sua vida. Então, o livre-arbítrio, ele representa justamente isso. Aquilo que você permite despertar no seu interior, isso já está pré-definindo aquilo que você vai atrair, aquilo que você vai viver. Por isso, uma das máximas que todo mundo conhece, né, está lá na Bíblia, orai e vigiai. Né? Orar por quê? Quando você ora, você cria um estado alternado de consciência, você fica mais leve. Por quê? Porque você se conecta com algo espiritual e normalmente a espiritualidade ela funciona numa energia mais leve, mais sutil. Nós estamos num plano um pouco mais denso. Então, se estamos num plano mais denso, né, numa terceira dimensão, onde aqui a gente veio aprender basicamente a transformar o que é peso em leveza, mas muitas vezes eu sei que as experiências elas se tornam muito difíceis para as pessoas, principalmente porque elas não possuem a consciência sobre as situações antes de viver a própria experiência. Agora você pode me perguntar assim: mas não seria muito mais fácil se nós já nascêssemos com a consciência sobre as coisas? Poderíamos então lidar com as situações adversas da vida muito mais facilmente. Mas infelizmente não pode ser. Por quê? Porque o despertar da consciência passa por um processo de escolha. Porque nós evoluímos, como eu sempre digo, da inconsciência para a consciência. A partir das experiências, você vai fazer escolhas. Você vai despertar alguma coisa do seu interior e isso vai estar sempre relacionado com a sua referência de processo, com o conhecimento que você possui. Mediante aquilo que você vai despertar, se essa frequência e essa energia for muito densa, muito pesada, porque ela cria conflitos, ela cria discórdias, automaticamente essa energia ela vai ficar muito mais pesada em você e na relação com o seu meio. Então, orar é para criar uma energia mais sutil, vigiar os seus pensamentos, a forma como você pensa, a forma como você sente você mesmo e a sua própria vida. Né? Tudo isso já define aquilo que você está escolhendo e aquilo que você está reverberando e aquilo que você vai atrair. Por isso, o silêncio ele é muito importante e ao observar como nós estamos agindo na relação com as situações. O que é que você está contribuindo para aquela determinada experiência que você está vivendo? Se você está vivendo um relacionamento conflituoso, é porque, no mínimo, você não está conseguindo se fazer ser entendido, compreendido. Você vai se valer da sua verdade, daquilo que você acha que é o correto, e que por vezes a outra pessoa tem uma outra verdade, tem uma outra forma de ver a mesma situação, e por vezes essas verdades elas não convergem para a mesma sintonia, portanto elas divergem.
elas criam um conflito. Nos relacionamentos a dois, isso é, em todas as relações, é muito comum que isso venha a acontecer se você não estiver preparado para observar. Observar que o outro vai pensar de uma outra forma, vai sentir de uma outra forma. Às vezes nós vamos encontrar pessoas que pensam parecido com aquilo que nós pensamos, sentem as coisas similar à forma como nós sentimos, mas muitas vezes nós não vamos encontrar pessoas que pensam, ou sentem, ou vejam, ou definem as coisas exatamente como nós. Nós temos duas consciências. Temos uma consciência individual, que é a sua individualidade, a forma como você vê a vida, onde você vai atuar de acordo com o conhecimento que você adquiriu por meio das suas experiências, e a partir daí você vai criar então afinidades na relação com o seu meio. E aí então você entra para a consciência coletiva. Na consciência coletiva você vai encontrar pessoas que estão sonantes com você ou dissonantes com você. Nós atraímos aquilo que nós estamos sintonizados. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Por quê? Porque aquilo que você reverbera vai criar uma assonância, uma conexão pela lei da atração, vai atrair. Muitas vezes parece que é o oposto, mas na raiz da energia, a qualidade vibratória é a mesma. Por exemplo, você vive uma experiência onde você tem um chefe autoritário, onde você tem um marido autoritário, você tem uma pessoa que é dominadora, que é centralizadora, que não reconhece o valor dos outros, que você faz de tudo para dar certo nesse relacionamento com essa pessoa, você procura agir de uma forma, de outra, e parece que você nunca consegue chegar realmente num denominador comum, numa relação realmente favorável. Por quê? Porque existe o mesmo problema. Se você é uma pessoa que atrai pessoas autoritárias, controladoras e dominadoras, é porque essas pessoas elas são inseguras. Elas precisam controlar e dominar as situações para elas se sentirem seguras. Normalmente, elas não conseguem reconhecer o valor dos outros, por quê? Porque elas estão o tempo todo tentando mostrar e se autoconvencer sobre o seu próprio valor. Então, se você atrai pessoas que não reconhecem o seu valor, é porque você não reconhece o seu valor. Então, ou seja, você vai atrair pessoas que não sabem reconhecer o seu valor porque você não reconhece o seu próprio valor. Você vai atrair pessoas que não vão concordar com você, vão criar conflitos com você. Por quê? Porque você também tem essa não concordância com você mesmo e você tem esse mesmo conflito. Então, ou seja, nós atraímos aquilo que nós estamos sintonizados, nós atraímos aquilo que você precisa conhecer até mesmo para você poder desenvolver, para que dessa forma você possa despertar gradativamente a sua consciência. Por isso que nós não nascemos com a consciência, porque senão seria uma imposição do universo. Porque a consciência é algo que você, por livre-arbítrio, pelas suas próprias escolhas, mediante as experiências, você escolhe despertar, perceber aquilo, compreender aquilo. Então, é aí que está a grande jogada. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu acho que a vida nós não temos assim tanto livre-arbítrio, porque eu com certeza, se eu pudesse escolher, eu não escolheria estar vivendo tudo aquilo que eu estou vivendo. Mas tudo aquilo que você está vivendo, se está vivendo e se faz parte da sua vida, faz parte de você sim. É aquilo que você reverbera para o universo. Então, nós atraímos aquilo que nós estamos sintonizados, que por vezes parece o oposto, né? Aquela pessoa autoritária é porque você não está sabendo agir com autoridade. Então, os dois têm o mesmo problema de autoridade. Um é autoritário, exacerba essa energia, e a outra pessoa não sabe se posicionar sobre o seu respeito e a sua própria autoridade. Vamos atrair, dependendo da pessoa, pode atrair pessoas que você precisa realmente saber lidar com aquilo, você precisa daquele conhecimento para você poder evoluir e despertar a sua consciência, e você vai também atrair as situações que vão demonstrar as suas vulnerabilidades. Nas vulnerabilidades, você vai perceber a falta de conhecimento. Nas similaridades, você vai perceber aquilo que você reverbera para o universo. Então, ou seja, no momento que você começa a observar como você manifesta, você vai perceber melhor as inter-relações e, como consequência, você tem aí a oportunidade de, ao olhar para si mesmo e observar aquilo que você desperta, você começar a controlar um pouquinho mais isso.
Agora, não existe um botão para você aprender a controlar as situações. Principalmente quando essas situações onde você perde o controle, elas estão associadas a algum tipo de padrão, algum tipo de conflito, algum tipo de trauma que está lá preso no seu inconsciente e que, quando você se depara com uma situação similar, desperta os gatilhos e quando você vê, você está agindo não da forma como você gostaria. Né? Quando você vê, você está ficando reativo. Então, o que é a reatividade? A reatividade são duas forças que elas, quando se combinam, elas reagem entre si, mas elas não criam uma harmonia. Porque todas as energias, porque tudo é energia no universo, elas precisam reagir, mas dentro dessa reação, ou seja, os reagentes, a ideia é que consigam criar uma harmonia. Agora, se dentro dessa reatividade você rejeita a outra pessoa e entra em conflito com a outra pessoa, então existe aí algum tipo de conflito que você às vezes desconhece, algum padrão lá no seu inconsciente que faz você agir desta forma. Então, ou seja, se você está vivendo experiências repetitivas, do gênero já vi esse filme, se você atrai situações onde você trava e você não sabe lidar com aquilo, e isso aparece com uma certa frequência, se você atrai situações onde você fica reativo, você fica reatividade de fogo, você fica esbravejando, você perde o controle e fica bem agressivo, ou você reprime e remoe as coisas e fica triste e até chora e se recolhe para o seu mundo, isso significa que tem alguma coisa no seu inconsciente que está contribuindo para isso. Nós temos duas verdades, que é a nossa verdade do inconsciente e a nossa verdade do consciente. Só que a sua verdade do seu consciente, ela está condicionada e limitada ao conhecimento que você possui. E a do inconsciente, como o próprio nome diz, ele acha que tudo é uma verdade. E muitas vezes aquilo que você passou por uma experiência que foi desagradável e aquilo desestabilizou você, o seu inconsciente ele vai criar um mecanismo de defesa. Por conta disso, vai criar aquilo que eu chamo de mecanismos de autossabotagem. Você vai criar mecanismos compensatórios. O que é um mecanismo compensatório? É quando você tenta compensar alguma coisa que você sofreu. Ou seja, você sofreu com muita rejeição na sua vida. Então aí você vai criar um mecanismo compensatório de ser uma pessoa muito agradável com todo mundo. Por quê? Porque você não quer se sentir rejeitado. Você não quer viver o conflito. Mas você acaba entrando em conflito com você mesmo porque você acaba não manifestando a sua verdade, a sua vontade. Por quê? Porque você quer estar bem com todo mundo. Então, é assim, é impossível você estar bem com todo mundo, porque nem Deus consegue estar bem com todo mundo. A ideia é como você vai conseguir fazer uma gestão da relação com o seu meio, fazer uma administração dos envolvimentos que você vai ter ao longo da sua vida. E isso tudo passa-se por um processo de autoconhecimento, liderança pessoal, domínio, autocontrole, e é isso que eu ensino na minha mentoria. Então, não existe fórmula mágica que pura e simplesmente vai chegar alguma coisa na sua vida e vai transformar tudo numa outra realidade. Não, o processo ele é gradual, é gradativo. Mediante as suas escolhas, você vai criando o cenário da sua vida. Da mesma forma que você criou o cenário que você está vivendo hoje, você pode transformar, sim, esse cenário em um outro tipo de cenário. E é justamente aqui que eu entro no meu trabalho, para auxiliar você a perceber aquilo que você está manifestando. Quais são os seus acordos no inconsciente, o que é que você traz do seu processo evolutivo, que está fazendo você viver experiências repetitivas e a sensação de que você não consegue ultrapassar isso. Tudo isso vai ficar registrado no seu campo bioenergético, nos seus chakras. Por conta disso, esses chakras vão estar, às vezes, direto ou retrógrado, muito oval por um lado, muito oval para o outro. Ou seja, a forma como você expande essa energia, ela vai já estar estruturada e no seu campo vibratório. E a partir daí você reverbera e você vai atrair. Então, quando nós falamos em posicionar um chakra e alinhar um chakra, é porque aquela consciência ela vai estar bem posicionada, vai estar em expansão e alinhada com as outras consciências associadas aos chakras, você vai ter então uma conexão de você com o universo, com a sua própria condição terrena, e aí você então se transforma numa força de realização. No meu trabalho, na primeira consulta, por exemplo,
Eu faço uma análise da energia da pessoa, revelo qual é o chakra principal, quais são os chakras essenciais, ou seja, qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito, qual é a força, qual é o raio das energias, porque o universo ele é dividido em várias vibrações, em várias dimensões. Então, automaticamente, tudo isso vai estar na sua estrutura do seu campo energético, que é o sistema de equilíbrio energético, que é um método meu, que é o SI, Sistema de Equilíbrio Energético, que é um apêndice da minha metodologia do PH Vida, que é Potencial Humano de Vida, onde eu ajudo você a desenvolver a sua potência com, com, com a consciência de que você está num processo humano, né? E como você vai manifestar isso a favor da sua vida e da sua existência para que a energia vital possa fluir e, como consequência, a energia universal fluindo, ela vai conseguir reverberar e atrair situações que estão de acordo com essa energia. Então, observe aquilo que você atrai, porque aquilo que você atrai é aquilo que você está reverberando para a vida. Então, se você quer alterar a sua vida, transformar a sua vida, mudar as coisas, há que parar para observar o que você está realmente emanando para o universo. Mas muitas vezes, esses acordos no inconsciente, que você nem tem consciência disso, porque está lá no seu inconsciente, eles estão reverberando e eles estão contribuindo para esses conflitos, para essas experiências repetitivas, para essas situações que geram esse mal-estar. Tá? Então, o meu trabalho é chamar você para a consciência e tornar você realmente mais esperto na forma como você está manifestando, para que dessa forma haja uma evolução. Então, não existe evolução enquanto você não romper com as suas resistências. Essas resistências são as suas crenças, são os seus valores, que muitas vezes limitam a expressão do seu eu, a expressão daquilo que você é para o seu mundo. Né? Então, há que romper com essas resistências, que elas normalmente têm um suporte. Qual é o suporte? É a sua verdade, aquilo que você acredita, mas muitas vezes isso pode estar condicionando e limitando você. Então, se você está vivendo algum tipo de obstáculo na sua vida, lembre-se que você tem aí valores e crenças, você tem algum suporte e você tem resistências, e o meu trabalho é justamente ajudar você a romper com isso. É isso que é ajudar a pessoa no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento de uma forma geral. E o universo, né, ele não pode interferir nisso por conta do próprio livre-arbítrio. Né? Você provavelmente já deve ter se questionado, por que a vida não pode ser modificada? Por que a espiritualidade não vem até aqui, não dá um jeito na nossa sociedade? Porque nós, os seres humanos, através das nossas escolhas individuais e coletivas, nós é que criamos essa realidade e nós atuamos dentro de uma dimensão que ela é uma dimensão diferente da dimensão das esferas espirituais mais superiores. E lembre-se que você também tem no seu inconsciente alguns acordos de achar que a espiritualidade ela está aí só para resolver os seus problemas, para você ir lá e pedir, rezar, para resolver todas as situações, mas em nenhum momento você para pensar, espera aí, mas será que a espiritualidade ela só está aqui para atender às minhas necessidades? Ou a espiritualidade ela está ali para eu desenvolver as minhas capacidades, expandir a minha consciência para que eu possa realmente evoluir e atingir novas dimensões de percepções, porque é isso que vai fazer com que você tenha sucesso, prosperidade, amor e não só. Então, se você está se deparando com alguma deficiência, com algum vazio, com alguma falta, lembre-se que é sempre a ausência de conhecimento e tem sim uma forma e uma fórmula de reverter isso tudo, e é sempre pelo processo de você perceber você na relação com o seu meio, saber como você funciona para que você possa transformar isso. Por quê? Porque vamos imaginar que de repente uma grande energia amorosa cai sobre você, uma grande energia de prosperidade, mas você não sabe lidar com essa prosperidade, ou você não sabe lidar com esse amor, você acaba não conseguindo suportar essa situação. E isso acontece muitas vezes. A pessoa reclama que não tem ninguém para amar, de repente ela encontra alguém que ama, mas aí ela fica desconfiada, ela retrai, por quê? Porque ela não sabe como lidar com aquela situação. Então, o meu trabalho é justamente ensinar você a saber lidar com as situações, tá bom? Então, lembre-se que tudo no universo é energia, você é energia, e de acordo com aquilo que você reverbera, aquilo que você desperta, tem uma estrutura. Então, tudo isso é possível de ser modificado. E eu vou dar uns exemplos agora, abrindo meu canal da Rádio Mundial. Quem ligar aqui para mim,
Eu vou fazer uma pequena leitura, a interpretação da energia da pessoa. Para mim, não existe o espaço e o tempo, né? Isso é uma limitação da nossa capacidade mental de entender isso. Eu lembro que quando eu vim aqui na Rádio Mundial, 12 anos atrás, na minha entrevista para eu ter o meu programa aqui, perguntaram para mim como vai ser o seu programa. Eu disse, eu vou fazer leitura das pessoas, interpretação do campo vibratório das pessoas pela rádio. Mas isso não é possível, disseram para mim. Eu disse, então é justamente isso que eu vou fazer. Portanto, não existe essa distância quando nós nos conectamos, porque tudo no universo está conectado. Então, eu nasci com essa habilidade de poder me conectar com você, fazer uma leitura, interpretação disso tudo, montar uma estratégia para você tomar posse de você mesmo e seguir para o seu propósito, mas isso só é possível se você arrumar o seu processo todo que possa estar interferindo nisso. Normalmente as pessoas elas estão muito focadas no resultado. Elas vão fazer um curso de liderança pessoal porque elas querem poder. Elas vão fazer um curso de espiritualidade porque elas querem o amor, elas querem resultado. Você não pode ir à procura do conhecimento para o resultado. Você tem que ir para saber todas as causas até o resultado, que é para você poder ter um suporte para sustentar aquilo que você vai despertar. Porque senão você faz um curso no fim de semana, você fica ótimo, 2, 3 dias, 4, 5 dias, que é o máximo que essa energia fica aí, mas depois você não tem suporte para segurar essa energia. Dentro do meu trabalho de posicionamento e alinhamento e de cura, porque eu já fiz muitos trabalhos de cura com pessoas desde câncer, fibromialgia, um monte de doença, enxaqueca, já perdi o número, a conta de quantas pessoas, são mais de 30 mil atendimentos que eu já fiz, né? E claro, como terapeuta, a gente atrai pessoas que não estão bem, faz parte do processo. Mas é sempre ensinar a pessoa a perceber o que é que ela está reverberando e o que é que ela está transmitindo. Porque senão ela não consegue ter esse suporte. Porque senão, assim, o que é que acontece? Você recebe uma harmonização energética, mas se você não muda o seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de pensar e de sentir, se você não transforma o que está lá dentro de você, automaticamente essa energia vai reverberar de novo e você vai voltar para o estado daquilo que você estava. Por isso, um dos meus objetivos no primeiro momento é libertar você de tudo aquilo que está interferindo no seu processo evolutivo, gerar a consciência, lhe dar ferramentas de autocontrole para que você lidere e tome posse de você mesmo e a partir daí, então, você está estabelecido dentro de você mesmo e apenas você é que reside dentro de você, porque se você tem energias negativas e dissonantes e pesadas, elas estão contribuindo para a desestabilização do seu sistema. É quase como se porque a sua casa física é a sua casa. Então é como se você tivesse uma espécie de hospedeiro negativo, um hóspede indesejado dentro da sua própria casa que começa a embaralhar tudo isso. Como é que isso chega até você? Aquele pensamento negativo, aquela sensação às vezes de angústia, aquela tristeza, isso tudo está lá, né? Aí no momento que você sente aquela angústia e você permite ficar angustiado, aí você escolheu aquela energia. No momento que aquela pessoa faz um comentário e você leva para o pessoal e você permite ficar mal a partir daquilo que ela falou sobre você, você acabou de fazer uma escolha. Então, orai e vigiai, porque essa é a única forma de você realmente conseguir fazer o seu processo de autoconhecimento. Porque você não veio aqui conhecer o mundo, você veio conhecer você. E a partir daquilo que você conhece, você perceber as relações que você estabelece. Hoje eu resolvi me dedicar a essa necessidade de você observar aquilo que você desperta, aquilo que você emana para o seu mundo. Você pode fazer um pequeno exercício todo dia, fechar os olhos, respirar fundo e se conectar, por exemplo, a todas as experiências agradáveis que você viveu, as suas alegrias, e perceber que você é uma grandeza presente no universo, porque o universo fez você único para que você assuma essa sua individualidade e, a partir daí, você perceba a sua força de realização.